como os relacionamentos de uma pessoa que sofre com borderline são afetados por causa desse transtorno da personalidade. Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo, e antes de falar exclusivamente dos relacionamentos de uma pessoa que sofre com borderline, eu quero falar primeiro que os nossos relacionamentos, eles falam muito do que está acontecendo dentro de nós. Então, a forma como nós tratamos as outras pessoas, a forma como nós somos tratados ou como nós permitimos ser tratados, falam muito de algo que está acontecendo dentro de nós. Porque o relacionamento, ele nada mais é do que um encontro. Então, é como se fosse duas substâncias químicas que se encontram e elas têm uma reação, né? Elas provocam uma reação. O que não é nem, digamos assim, culpa só de uma pessoa ou só de outra, quando nós pensamos dessa forma, né? São duas pessoas que estão se relacionando e essa relação está provocando esse resultado ou resultados diversos. Quando nós nos relacionamos amorosamente, mais especificamente, isso deve nos fazer olhar para nós mesmos. Quando surge uma briga, quando surge um conflito, é uma oportunidade não de olhar somente para outra pessoa, mas para nós mesmos. Por mais que a outra pessoa, né, em tese esteja errada, é também uma oportunidade de olhar por que nós estamos permitindo que isso aconteça também. Você sempre repete nos relacionamentos algo que tem a ver com você, né? Não teria como ser diferente, obviamente. Só que muitas vezes isso não fica muito claro. É o que está dentro de você e você não consegue agir de forma diferente, porque é a forma como você acredita nas coisas, a forma como você vê o mundo, e você, na maioria das vezes, não tem a consciência disso. Isso está em uma camada mais profunda, né, que por exemplo, o que é explorado na psicoterapia. Quando você faz psicoterapia, isso surge muito, né, essa questão dos relacionamentos. E por estar inconsciente, muitas vezes isso afeta as suas escolhas. Então, obviamente, nem sempre é culpa sua quando um relacionamento está ruim, mas as pessoas com quem você se relaciona, as escolhas que você faz para se relacionar, muitas vezes tem a ver com esses aspectos que estão ali, digamos, ocultos, né? Estão, como eu falei, inconscientes. Você escolhe sem perceber. Quando você já viu, você já está em uma situação quase igual à que você estava anteriormente. Você repete esses padrões, digamos assim. E falando mais especificamente da pessoa que sofre com borderline, essas pessoas, elas têm uma vida muito tumultuada. Então, por terem uma vida muito tumultuada, os conflitos, eles fazem parte desse tumulto todo. E no relacionamento não vai ser diferente, no relacionamento amoroso. Então, geralmente, os relacionamentos de uma pessoa que sofre com esse transtorno vão ser bastante conturbados, muito por conta do humor instável que essas pessoas experimentam, né? É uma montanha russa de emoções, basicamente. A pessoa que sofre com borderline, ela vai da alegria à tristeza ou do amor ao ódio muito rápido, e isso, com certeza, afeta como você se relaciona com as pessoas. Não teria como ser diferente. Por conta disso, podem ocorrer brigas. As pessoas que sofrem com borderline, elas podem ser muito imprevisíveis. Então, comportamentos ou ações de outras pessoas que para a maioria das pessoas podem parecer pequenos ou, né, que não deveriam ter tanta importância, para alguém que sofre com esse transtorno, podem ser um pouco mais sérios, podem ser encarados de uma maneira mais séria. Para quem lida com alguém que sofre com borderline, pode ser um pouco difícil saber como é que o meu comportamento vai afetar essa pessoa. Será que se eu falar isso, será que se eu agir dessa maneira, essa pessoa vai entender da maneira com que eu quero que ela entenda ou de uma maneira diferente? E, consequentemente, isso vai gerar algum conflito entre nós. E ainda falando sobre a instabilidade
Pessoas que sofrem com borderline têm muito o medo da perda. Por exemplo, aqueles mesmos amigos que causaram um mal-entendido, né? que tiveram uma ação que causou um mal-entendido para essas pessoas. Então, a pessoa que sofre com borderline pode se irritar ou se chatear ao perceber, muitas vezes, que essa pessoa, esse namorado, ou até mesmo esse amigo, essa amiga, vai se afastar, ou que ela vai perder essa pessoa. A pessoa que sofre com o transtorno pode agir de maneiras que tentem impedir que essa perda aconteça. Então, é uma atitude desesperada de não ficar sozinha ou de se sentir sozinha novamente. Essa pessoa vai fazer de tudo para não perder esse relacionamento. Eu já ouvi relatos extremamente pesados de pessoas que se colocaram em situações de extremo risco para poder salvar, né, uma pessoa que ela amava, né? Inclusive situações de crime, violência, e, enfim, coisas muito pesadas mesmo. A impressão que as pessoas que convivem com alguém que sofre com esse transtorno têm é que você não conhece essa pessoa. Talvez por conta dessa imprevisibilidade, né, dos comportamentos, de como essa pessoa vai reagir. É como se você nunca estivesse preparado realmente para lidar com essa pessoa, para saber exatamente como agir com ela, para saber o que você deve fazer para não deixar essa pessoa chateada, digamos assim. Pessoas com borderline também têm um grande risco de causar danos a si próprios, por conta dessa instabilidade emocional. Então, quem convive com essas pessoas pode se sentir um pouco cansado, porque às vezes é difícil lidar com isso o tempo todo, lidar com o conflito, e principalmente com o risco de essa pessoa fazer algo contra si mesma, de se violentar, né, de causar dano ao seu próprio corpo, ou de até mesmo tentativas de suicídio também. Estar preocupado, estar sempre tendo que lidar com isso, obviamente é cansativo para qualquer pessoa. Além do risco de causar dano a si próprios, quem sofre com o borderline também pode acabar em algum momento agindo de maneira violenta contra outras pessoas também, contra o namorado ou a namorada, por exemplo, batendo, usando armas também, brancas ou não. Então, num surto de raiva, por exemplo, essas pessoas podem não ter o controle das emoções suficiente para se controlar nesse momento de não agir no impulso. Se você se relacionar com o borderline, pode ser também que você tenha que lidar com o fato de que essa pessoa pode consumir álcool, né, em uma quantidade demasiada, usar drogas ou comprar demais, atitudes que falam muito dessa dor que essa pessoa sente. Então, tudo que essa pessoa está fazendo é uma maneira de amortecer a dor que elas têm dentro delas. Infelizmente, as pessoas que sofrem com esse transtorno, elas sentem muito que as pessoas julgam elas. Às vezes não é necessariamente verdade, mas sim, a maioria das pessoas não sabe muito bem lidar com alguém que tem uma instabilidade emocional tão grande. Mas o que é necessário entender a partir disso aqui é que essas pessoas estão apenas tendo uma manifestação de um sofrimento muito intenso, que provavelmente a maioria das pessoas, elas não vão entender. Há também uma sensação de incapacidade de quem convive com essas pessoas de ajudar também. Então, é muito importante que essas pessoas procurem, por exemplo, ajuda psicológica, como uma psicoterapia. Inclusive, se você se sente de alguma forma assim, mesmo que seja um sintoma ou 2 sintomas, né, mesmo que você não se sinta uma pessoa que tem esse transtorno da personalidade, saiba que em qualquer situação de sofrimento psicológico, a psicoterapia pode ajudar muito. Inclusive, mais especificamente, no transtorno da personalidade borderline, a taxa de melhora com a psicoterapia é muito alta. Então, se você gostou desse conteúdo, envia para alguém que pode se beneficiar disso, e curta esse vídeo também, e até o próximo vídeo.